É isso aí, queridos. Hoje mais um podcast. Olha, hoje o tema é incrível. É possível emagrecer sem fazer a bariátrica? Você sabe que muitas pessoas têm indicação para uma cirurgia, para uma bariátrica, mas e a guerra até chegar lá? E aquela anestesia geral? E o que precisa ser feito até aquele momento? E quando a pessoa sabe que não tem outro caminho, precisa emagrecer urgentemente, a questão de vida ou morte? Bem, e essa pergunta vale 1 milhão. Olha, eu hoje trouxe para falar sobre isso doutora Joelma Oliveira. Doutora Joelma, olha, eu já peguei aqui o seu currículo e eu fiquei aqui, olha, eu fiquei assim, olha, enfermeira esteta, especialista em harmonização corporal Exato. avançada e emagrecimento com terapias injetáveis. Exato. Você também tem um certificado, né, internacional pelo Instituto de Miami. Isso. Isso aí também, graduada em biomedicina, não é isso? Graduanda. Ah, você está graduando ainda, tá? Exato. Ok, Tenho agora 8 períodos já, estudando. Esteticista e... o quê? Cosmetóloga. Cosmetóloga. Olha, tem termos aqui que eu estou aprendendo hoje. Muito bem-vinda para falar sobre esse tema que eu acredito que você já fala sobre isso o tempo todo fazendo. Sim, E aí, é sim. possível? Ou tem que passar pela cirurgia? Tem que Pois tomar é. aquela anestesia? E aí, o que vocês acham? É possível? Então, vamos lá. Vou te mostrar que é possível. É possível? É possível. É possível uma pessoa emagrecer sem a bariátrica? Sim, é possível por vários fatores. Primeiro, a alimentação saudável, um equilíbrio muito grande na vida diária, exercício físico, a estética, é claro, e o psicológico ajuda demais. Então, eu te falo que é possível, sim. E tenho vários exemplos de pessoas que conseguiram emagrecer sem a bariátrica. Então, vamos falar inicialmente sobre a necessidade. A necessidade. Por que alguém que recebeu a indicação e percebeu que está acima do peso e já tem até indicação de bariátrica, porque alguém que tem indicação para uma bariátrica é porque não está num peso, não está nem um peso ideal, um pouco né? acima, acho que já está bem acima. Exato. E qual seria a necessidade, então, do emagrecimento? Então, em primeiro lugar, se eu dissesse para você aqui, para vocês, né, gente? Se eu dissesse para vocês que realmente a beleza, né? Em primeiro lugar, eu estaria sendo assim bem bem injusta, né? Hoje não é a beleza, felizmente. Não é apenas, saúde. Não é apenas por vaidade. Por vaidade, hoje é a saúde. Hoje as pessoas elas estão acima do peso e na verdade, é fácil eliminar? Sim. Mas a necessidade é a saúde. Hoje o diabetes, ele está muito... É previsto, né, em pessoas obesas, né, principalmente em pessoas que não têm não seguem uma alimentação saudável, correta, não praticam exercício e, na verdade, é uma necessidade por conta realmente da saúde. Tá? Não só a diabetes mellitus, mas também problemas cardiovasculares, o psicológico também é o essencial. É porque quando a pessoa está muito obesa, sim. Eu tenho um certo obesidade mórbida, é isso? Isso, exatamente. É quando você está um pouco você está acima, chega né? Nesse nível, você já vê que a pessoa já está desenvolvendo algumas outras enfermidades exatamente. E tende a piorar. Isso. Então não vê só a questão da estética, só da beleza. Exato. Aí você já vem para o lado mais doenças, né? Uhum. Doenças que você consegue, né, com obesidade, atingir. Por exemplo, a hipertensão, não? Hipertensão, sim, é uma das principais. Uma das principais. Exatamente. Né? Eu falo de diabetes, hipertensão e doenças vasculares porque hoje, Douglas, a gente não fala somente do idoso. Hoje nós falamos do jovem, né? O jovem, a criança. Mas também a obesidade, daqui a pouco, se ela não for tratada, ele já vai ter problema nos ossos também. Exatamente. Porque você vai ter um peso muito acima daquilo que o seu corpo foi preparado para resistir. Exatamente. E quando chega a
esse ponto, né, esse paciente, ele já está com peso realmente muito acima. E para isso a gente tem que ter aquela viradinha de chave, né? Para melhorar a saúde. Muita gente não sabe ainda, mas muitas pessoas que conhecem já a sua história. Sim. Você foi. Sim. Você tinha indicação para uma bariátrica? Sim, tinha. E não fez? Não fiz. Não, fugiu da agulha, fugiu da anestesia? Não fugi, gente. Não fugi da agulha. Não. E fui realmente no consultório, uma clínica para fazer a bariátrica. Aliás, fazer cirurgia plástica. E, quer saber, me expulsaram de lá. Eu vou contar para vocês. Por quê? Então, eu fui indicada para realmente fazer uma cirurgia, porque eu sou baixinha, né? E o peso estava quase 100 quilos. Então, na minha cabeça, eu achava que se eu fizesse uma cirurgia, eu iria conseguir o meu peso ideal, ia ficar linda, maravilhosa, mas a saúde estava lá no pé. Então, hoje, já falo para vocês, não tenho cirurgia, não fiz cirurgia. E é aquela virada, virei a chave e comecei a me tratar. Mas quando você estava bem acima do peso, o que mais te incomodava? Eram os problemas de saúde que você começou a desenvolver? Ou era mesmo porque você... Como é que eu vou botar um biquíni? Exatamente com esse corpo fora do peso que eu considero ideal? Exato. Então, nem considera, porque também tem vamos parar de hipocrisia, que é muito. Não na tua parte, mas, Joelma, eu acho que tem muita gente com hipocrisia aí que fica só falando sobre saúde, mas também, às vezes, ela não tá nem tão preocupada com a saúde, ela tá preocupada com aquele biquíni que ela quer usar e vê a colega usando e vai, como é que eu vou usar? Exatamente. É isso também, né? Exatamente. O que me preocupava realmente, o que me incomodava realmente é essa parte da beleza. Tá? Eu não conseguia colocar a roupa que eu queria, usar um 40, um 38, usar um biquíni. No entanto, quando eu emagreci, eu comprei 10 biquínis, usei todos. Eu sempre falo isso, fico rindo muito lá com as meninas que eu converso sobre isso. E realmente é chato você ir à praia e você não conseguir usar o que você quer. Tá? Você ficar com shortinho, não entrar na água. Isso me incomodava demais. Tá? Então, foi um dos principais, né, dos principais motivos pelo qual eu resolvi realmente mudar. E principalmente porque, Douglas, eu trabalhei muitos anos na enfermagem, assistência, né, com cardiologia, com tudo isso. Então, eu lidava com cirurgias, né? E, ao mesmo tempo, trabalhava com estética. Eu já tinha meu espaço, minha clínica. E imagina quantos pacientes eu perdi por conta do meu peso. Né? Sim, lógico. Claro, o paciente ele vem te procurar para você ajudar. E aí, quando ele chega, ele te vê de uma forma que ele não quer ver. Ele quer uma pessoa escultural, ele quer uma pessoa para te atender de uma forma. Então, pensando nisso, também foi um dos starts também que fez com que eu mudasse realmente para o que eu sou hoje. Né? Eu sou muito grata. Mas não é fácil. Porque tu imagina, quando alguém vai no dentista, encontra aquela doutora, exatamente, a primeira coisa que as pessoas olham é para o dente dela, né? Exato. Não tem nada. Aí vai procurar a doutora Joelma, se ela estiver acima do peso dela, o que eu vou fazer aqui? Então, só que eu te falo que isso... E você perdeu muito paciente por causa disso? Sim. Muitas pessoas, né? Não que tenham pacientes que vieram falar para mim, não, mas é a consciência mesmo de que você trabalha com saúde e bem-estar. Eu sempre falo que eu não trabalho com estética, tá? Trabalho com saúde e bem-estar. Então, no meu entendimento, minha maturidade, depois que eu comecei o meu processo de emagrecimento, realmente foi esse. Eu perdi muitos pacientes por conta disso. Porque, já pensou, você chega no meu consultório, eu vou te atender e eu tô um peso além do seu. Como eu vou te ajudar? Tá? Então, infelizmente, a sociedade ela ainda tem essa visão, você pode ser o melhor profissional, tá? Mas eu senti na pele isso, tá? Então, esse foi um dos motivos pela minha profissão, pelo que eu também, hoje eu atendo mulheres, eu ajudo mulheres, né, com esse problema, e pela minha saúde, tá? Porque eu já estava ficando doente psicologicamente. Porque quando a gente está falando sobre a necessidade do emagrecimento, eu acho que uma das coisas que mais me vem à mente é essa questão da sua mobilidade, uma questão econômica, questão social, questão familiar, questão profissional. Sim, então, tipo assim, há a necessidade de você fazer isso, porque agora eu vou te lançar a próxima pergunta, porque primeiro eu falei sobre se era possível emagrecer sem fazer a bariátrica, e você disse que sim. Sim. Até porque
você já falou, né? Você estava acima do peso. Exato. Você chegou a pesar quantos quilos? 89 quilos. 89 quilos? Exatamente. Esse foi o peso? Isso, mas eu tenho um 5,3 de altura. Seria, então, o que seria ideal, mais ou para menos? mim, 55, de 50 a 55 quilos. Então você tinha 35, 30 quilos a mais? Mais, Isso. Exatamente. Então você conseguiu eliminar 30 quilos Exato. sem fazer bariátrica. E ficou alguma sequela? Nenhuma. Porque geralmente quando as pessoas elas emagrecem, eu penso Exato. nas pessoas até que fizeram bariátrica, Sim, sim. eu olho pra elas, eu tô vendo uma outra pessoa em cima dela, eu penso que eu falo, o que tá acontecendo? Tá Você vendo? não fez a bariátrica, pô? Ou seja... Olha, isso aí eu não tô falando, tá, gente? Não, mas é o Desculpa, certo. Guilherme, eu Não, vou mas... segurar. Não, mas é o certo, gente. É o E aí, certo. mas Tem que depois da perguntar bariátrica, mesmo tem que sobre isso fazer mesmo. algum outro tratamento depois disso aí. Sim. Bariátrica, sim. Você, principalmente psicológico, né? Você já está acostumado num peso e que, na verdade, você vai eliminando aos poucos, a alimentação é diferente. Isso. E você tem aquela alimentação regrada, você consegue eliminar todos os dias. Bariátrica é diferente. Ou seja, mas o que eu entendi é que as pessoas fugiu de um processo que vinha antes e teve que entrar num processo que veio depois. Exatamente. No seu trabalho, pelo que eu percebi, você bota a pessoa num processo antes. Antes de chegar à bariátrica, Legal. tá? Então, Não, o que sem nós... fazer a bariátrica. Sem fazer a bariátrica. É sua escolha, tá? Eu só tô te dizendo que hoje você tem esses processos, né? Para que você possa conseguir o seu peso ideal sem entrar no centro cirúrgico. Não, então, isso é maravilhoso. Por que eu tô falando sobre isso, João? Porque Sim. muitas pessoas estão aqui nos assistindo agora. Sim. Então, qual o pensamento delas? Poxa, eu posso resolver essa minha situação rapidinho. É só eu marcar com o médico, faço uns exames antes, Sim. vou lá para a mesa de cirurgia, tomo anestesia geral e eles me operam. Mas não é só isso. Eu sei, mas parece rápido, não é isso? Sim. Parece rápido, porque as Sim. pessoas gostam muito do fast food, tudo rapidinho, né? Mas as pessoas querem fazer isso porque elas querem fugir desse processo que você vai oferecer para que ela emagreça sem passar pela bariátrica. Exato. Elas querem fugir de 6 meses, 1 ano de tratamento, um exemplo, para resolver tudo isso aí em 1 mês, mais ou menos. Mas o que adiantou? Porque depois da bariátrica, ele vai ter que entrar no outro processo para lidar com o novo corpo que ele tem. Sim. Então, não sei se... Então, é uma constante. Você vai sempre... Você saiu de um processo, vai entrar em outro, até você conseguir seu objetivo, né? Sendo que a gente tem que pensar, Douglas, que todos que fazem uma cirurgia, ele é como se eu tivesse contaminando algo estéril. Ela nunca será a mesma pessoa. Isso eu falo em relação à saúde, tá? Então, como você falou, é um processo, sim. Você entrou na bariátrica, você fez a cirurgia, aí você vem a dieta de emagrecer, depois vem a dieta de engorda, depois vem o processo do psicológico, que isso já vem desde o início, antes da cirurgia, que você já tem que fazer, tá? É porque você tem que se acostumar com o seu novo eu. Então, tudo isso é um problema, tá? É um problema para quem não sabe lidar com esse processo da bariátrica. Tá legal, doutora. Antes de você relacionar de 3 a 5 benefícios, queria que você fosse pensando aí sobre os benefícios de emagrecer. Você até falou alguma coisinha antes. Antes de você falar, eu queria falar com os nossos, com aqueles que estão conosco agora, que pedir você, por encarecida, por favor, se inscreva aí no nosso canal, aperta aí o sininho. Eu vou falar por quê. Sobretudo você aí que já é paciente, amigo da doutora Joelma, por favor, não me desampara nesse momento. Se inscreva no meu canal, aperte o sininho. O YouTube vai entender o quê? Que existem pessoas interessadas nesses assuntos que nós falamos aqui. Então, me ajuda a crescer aí no nosso canal. Bem, eu falei tudo isso para dar um tempo para ela apresentar para mim pelo menos alguns benefícios. Já tem em mente? Já, Okay. Vários. Então, vamos lá para o primeiro benefício. Primeiro benefício após o emagrecimento. É. Para o emagrecimento, então, vamos lá. Vou te fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta, agora eu pego ele, gente. O que você acha? Me dá aí um exemplo de um primeiro benefício se você fosse uma obesidade mórbida e você conseguisse emagrecer. O que você acha que iria mudar na tua vida? Se coloca no lugar de uma pessoa. Eu tenho duas coisas. A primeira Exato. Sobre a questão de saúde. Não vem falar do abdômen, que isso aí já não vale mais. Não vale mais. Poxa! Vai, não. A questão da saúde, eu acho que a saúde, para mim que já tô com
58 anos, então eu já consigo pensar mais na saúde do que pensava quando eu tinha Na 20. estética. Porque quando a gente tinha 20 anos, a gente nem falava de doença, de saúde, agora a gente já pensa, se preocupa com a nossa saúde. Entendi. Eu vou ter mais longevidade, mais tempo de vida, tudo isso. Sim. E o outro benefício, eu não vou ter que falar. Várias vezes eu vou no shopping, quero comprar aquela blusa, Lá e vem eu ele. vou Gente, botar ela retinha essa aqui. camiseta. Mas não dá, não Gente, dá. aí vocês vão me perguntar. Vocês vão me perguntar assim, gente, olha só. Por que ele não faz tratamento com a doutora Joelma Oliveira? Tem que... Ó, e aí? E aí? Eu vou ter que comprar aquela camiseta para ele. Vou ter que comprar e colocar ele na risca. Vamos Isso aí. lá. Então, primeiro você falou que é realmente a saúde. Seus exames laboratoriais, a pessoa que começa a emagrecer, que começa a ter uma vida saudável, o exame laboratorial, ele melhora 90%. É mesmo? Tá? 90%. Por quê? Porque a alimentação, ela é o principal, tá? Ela é o principal de tudo, tá? Então, a gente vem primeiro aí falando sobre a saúde, tá? Esse é um dos primeiros benefícios. Logo depois, a gente vem aí com a estética, tá? A estética por quê? Aquilo que você falou no início. Você quer colocar um biquíni, você quer colocar sua camiseta lá no shopping que você ainda não conseguiu colocar, PP, AP, né? Então, isso também é um benefício porque você vai se sentir bem com você. Também não estou falando aqui, Douglas, eu me sentir bem para uma outra pessoa, tá? Isso é um problema, às vezes, que a pessoa que é obesa, ela passa para se sentir bem, para melhorar, para emagrecer para uma outra pessoa. Emagreça para você. Sinta-se bem para você, tá? Você tem que se sentir bem para você, para depois você pensar nos outros, tá? Então, não é questão de ser egoísta, não é isso. É porque a gente se sentindo bem conosco mesmo, tudo flui. Tá bom? Então, falei da saúde, dos exames laboratoriais, falei em relação à beleza e o psicológico, tá? O psicológico, gente, é essencial. Por quê? Mas você acha que quando você emagrece, você melhora o seu psicológico? Ou quando você trata do seu psicológico, você emagrece? Então, e o que acontece? Isso aí depende muito, tá? Eu, no meu trabalho, eu costumo sempre tratar o meu paciente, não sou psicóloga, mas na enfermagem nós sempre temos um pezinho lá na psicologia, tá? Então, isso é importante dentro. Eu coloco isso dentro do meu trabalho, dentro da minha clínica, com os meus pacientes. Eu converso com eles primeiro, porque eu tenho que tratar o psicológico primeiro. Porque já ouviu a frase do paciente que não acredita? Ele não acredita em nada. Você pode fazer tudo para ele pode estar com a pele perfeita, mas ele sempre vai falar que está ruim. Então, aquele paciente que já vem para você para fazer um tratamento de emagrecimento e que ele não acredita em nada, em nenhum aparelho, nenhuma enzima, nada, nenhum tratamento, só a cirurgia, você vai ter que ralar muito para ele poder acreditar em você. Então, aí entra o psicólogo, tá? Entra a psicologia para conversar sobre você, seu dia a dia, mostrar. Eu sempre mostro o meu exemplo, porque quem me conhece já sabe. Tá? Então, eu sigo isso, eu mostro o meu exemplo para os meus clientes. E não falo que é fácil, é difícil, mas quando você estava acima do peso, Sim. Como era o seu psicológico? O meu psicológico era super abalado. É mesmo? Sim. Como você se sentia? Super abalado porque eu me sentia feia, eu me sentia uma baixa estima horrível. Eu ia à praia, mas não entrava. Você ficava olhando mais para as outras mulheres que estavam com biquíni e você não podia colocar. E esse é o principal, você chegou no ponto. Questão da comparação. Exatamente. Não se compare. Mas as pessoas fazem isso. Fazem isso. Então, nunca chegam no objetivo quando se compara com outra pessoa. Eu nunca vou querer ter o corpo de uma outra pessoa se eu tenho uma estrutura diferente. Tá? Então, é uma questão... Você entende que o psicológico ele está muito voltado para essa parte, principalmente de quem é obeso e de quem conseguiu um peso ideal. O psicológico ainda tem que ser tratado. Ainda tem aquela pessoa que emagreceu, mas continua pensando que está gordinho. Tá? Então, entra o psicólogo aí, tá? Como eu falei, não sou psicóloga, mas eu converso com o meu paciente, tá? Então, isso é um dos benefícios que melhora bastante, porque é a tua autoestima. Doutor Joelma, o meu público maior, 85% do meu público é feminino. Sim. Então, eu acredito que muitas mulheres que estão nos assistindo agora devem até passar por o que você falou. Às vezes, ela não está nem tão fora do peso assim, mas ela se acha
porque alguém falou pra ela. Sim. E ela quer se comparar com outra pessoa também. Porque tem umas mulheres meio sem noção também, tá? Sim, eu sei que tem homens sem noção, mas tem mulheres sem noção também. Eu Eu sei lidei disso. com isso. A mulher chega pra outra mulher e fala assim, tá gordinho. Ou seja, ela já sabe que aquilo a ofende. Porque a mulher, ela é ferida pelo que ela ouve, ou Sim. cativada por aquilo que ouve. Exatamente. E aí eu pergunto pra você, ela sabendo que ela sofre com aquilo que falam pra ela, por que ela vai falar aquilo que machuca ela quando ela escuta? Ou seja, você fala assim, você tá... Vem cá, tu tá grávida? Às vezes tem aquela malícia de ir com calma, sabe como é que é? Dá um outro jeitinho. Então, eu acho que as pessoas ficam até com medo de uma pergunta, de uma avaliação externa, né? Isso acontece, né? Isso é a realidade, isso acontece, né? Já ouviu também, a gente pergunta a criança e aí ela te fala a realidade. Quer saber algo? Pergunta a criança que ela vai te dizer, tá? Uhum. Então, o que acontece, Douglas? É a autoconfiança, tá? E isso, eu vejo que... Esse é um benefício também, né? É um benefício. A sua autoconfiança, você ter uma autoconfiança, Autoestima, né? autoestima em você, você acreditar em você e você não prestar muita atenção no que os outros falam para você, tá? Então, isso é importante. Isso é muito importante porque se uma mulher chega hoje e fala, Douglas, você tá gordo, tá? Se você tiver uma mente já trabalhada, você tiver uma autoestima, se você está feliz com você, se você acha que você não está obeso, não está gordo, não precisa de nada, não vai adiantar nada, pode falar o que for. Você vai continuar da mesma forma. Mas também você tem vai muita viver, mulher que fala tá? que ama ser gordinha, não é porque ela ama ser gordinha, Não, porque ela não não. consegue emagrecer, não? Claro que sim. Com certeza. Aí entra o quê? Não, você entendeu o que eu falei? Entendi, Tem muita mulher que claro. fala assim, não, eu amo É ser porque gordinha. isso, Eu mas acho que porque não não é porque ela ama ser consegue. gordinha, é porque ela não tá conseguindo emagrecer, não seria Sim, isso, não? mas olha, como eu falo pra você, eu trabalho com várias mulheres e muitas delas, elas desconheciam os outros tratamentos. Desconhecia tratamentos. Já ela como ama eu ser faço. gordinha? Não é que ela ama ser gordinha, é porque ela não consegue, ela precisa de ajuda, tá? Então precisa de ajuda para conseguir E o é seu possível, né? objetivo. Sim, é possível sem cirurgia. É possível a alimentação, como eu te falei, em primeiro lugar. Mas eu vou falar, exercício, eu vou tudo falar, isso. eu vou falar sobre isso agora, porque essa é a próxima pergunta. O que fazer exatamente para ela alcançar esse objetivo? Vamos pegar uma mulher que está com 50 quilos acima do peso. Sim. 50 quilos acima do peso. Até porque eu assisti um depoimento de uma mulher que tinha 60 quilos acima do peso. E ela estava falando quais os malefícios que aquele sobrepeso estava trazendo para ela. E como ela se tornou uma outra mulher depois que ela emagreceu. E também não fez a bariátrica. Ela não fez. Então, poxa, são vários benefícios. Você consegue listar alguns benefícios? Alguns benefícios que uma mulher que tinha 30 quilos acima do seu peso normal, que é o seu caso, sim, e você não fez a bariátrica, sim, você se tratou. E quais foram os benefícios? Você já falou. Agora, como é que a gente consegue isso? Os benefícios, como você consegue chegar num peso... Como a gente consegue perder esses 30 quilos? Então, Vou dar um exemplo, 30 quilos, né? Sim, 30 quilos. O meu foram 30 e poucos quilos, quase 38 quilos, né? É claro que eu não vou ser hipócrita aqui de falar para você que eu não tive ajuda. Claro que eu tive. Tive ajuda de endócrino, tive ajuda realmente... eu tenho um espaço funcional cross, então eu treino todos os dias, alimentação, tudo isso, tá? Então, é fácil chegar? Não, não é fácil. Mas você consegue chegar. E o principal é o quê? Mais uma vez, voltando para a saúde, tá? Então, eu sempre vou falar na saúde porque os exames laboratoriais, eles são importantes. Eles te mostram o que você precisa também, tá? Então, se você não está conseguindo emagrecer, são vários fatores. Pode ser hormonal, pode ser... ansiedade, que hoje é um dos principais problemas, né, na sociedade, principalmente na mulher, ansiosa demais, comem muito fast food, muito refrigerante, enfim, tudo isso. Mas o que eu costumo dizer é que, na verdade, existe dois caminhos, tá? Existe o caminho para a cirurgia, existe o caminho para a não cirurgia. E esse para a não cirurgia, ele é mais distante. Ele é mais longo. Mas é mais saudável. É mais saudável. É menos agressivo? Eu tiro porque, sim, é menos agressivo. Você vai demorar um pouco mais, mas você vai ser mais saudável. Porque você vai conseguir tudo natural.
É claro que você vai abrir mão do que você gosta de comer no final de semana, pizza, hambúrguer. Você vai abrir mão do açúcar, de várias coisas. Então você está falando Mas que o objetivo, uma das coisas que a pessoa precisa fazer é obedecer, seguir uma dieta. Sim. Seguir uma dieta, o exercício. E não vai usar aquela camiseta. Pois é. Então, o exercício, a dieta é essencial. Eu sempre falo que nutricionistas que estão ouvindo a gente, eu não estou falando mal do trabalho de vocês, mas nutricionista não emagrece ninguém, tá? Ela te dá o caminho para você conseguir. Ela te dá o caminho para você seguir. Não basta ir na nutricionista, não, né? Você tem que seguir. Você segue? Você segue dieta? Olha, na verdade, eu nunca nem parei para ver uma dieta. Tá vendo? Nem parei para ver uma dieta. Então, é difícil seguir... Eu mesmo seguir... fico tentando tirar algumas coisas que eu sei que não são boas. Aí você imagina uma pessoa que Por exemplo, tá acostumada... eu tô querendo me livrar realmente... do açúcar. Você vai ter que me ajudar Exatamente, nisso aí. eu vou te ajudar nesse ponto de livrar do açúcar. Hoje açúcar, eu já não como mais açúcar. açúcar. Cara? Exatamente. Você sabia que o açúcar é um dos piores alimentos? Eu sei disso. Exatamente. E aí, como é que eu me liberto nisso pois aí? Vamos participar de um curso de libertação aí, gente. Curso de libertação para você que está escravizado, dominado pelo açúcar. Então, voltando ao que você me perguntou, sim, é possível, tá? E para chegar... a dieta, né? Isso, a dieta é importante demais. Também não adianta você quer um objetivo e você não seguir um script. Então, dieta, exercício, acompanhamento médico, estética. Eu sempre falo que a estética é um complemento de tudo isso, tá? Então, não adianta... A estética eu acho que é a resposta de que deu certo o que você fez. Exatamente, tá? Mas para isso você tem que tratar esse psicológico, né? Você tem que procurar ajuda profissional realmente, um nutricionista, um endócrino, o exercício é essencial. Não adianta você querer emagrecer se você não quer. Você não quer ir a uma academia, você não quer fazer um funcional, você não quer fazer uma caminhada, você não quer fazer um exercício, não adianta. Não existe milagres, tá? Não existe fórmulas. Existe você seguir um script que realmente é esse. Então, se você seguir tudo isso, você consegue seu objetivo. Eu imagino que nós temos aqui uma turma... eu já assisti aquele Quilos Mortais. Sim, é ótimo. Toda vez que eu olho eu assisto aquele programa, eu me sinto em forma, magrinho. Sim. Porque você vê pessoas que não conseguem mexer a perna da Sim. cama. E começaram como? Começaram exatamente exagerando no alimento gorduroso. Então, eu sempre penso o seguinte, que eu acho que você tem que... o Thiago Brunet, ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. Se você quer multiplicar os seus resultados 10 vezes mais, sim, você precisa ser disciplinado e ter um cara chato do teu lado, não deixando você parar de fazer o que você precisa fazer. Isso chama-se mentoria. Então, eu acho que o teu trabalho é um pouco parecido com isso. Além de você ter a técnica, além de você ter o conhecimento, como na área da saúde, da estética, quando você resolve abraçar a pessoa resolve seguir, você fala, olha, você está no caminho errado. Exatamente. Tem passado por isso? Sim, bastante. E às vezes as pessoas ficam chateadas contigo, né? Sim, porque escutam porque escuta o que não quer escutar, né? Nós temos que falar a realidade. Eu tenho um programa de emagrecimento que se chama Programa Aesthetic Clinic, que na verdade é um projeto um programa, na verdade, onde nós temos os profissionais juntos, né? Então temos a nutricionista, a doutora Rafaela Augusto, temos agora entrou o endócrino, a doutora Karina, e temos uma farmácia de manipulação. Eu faço essa consulta de saúde da mulher, que é essencial, é maravilhoso, e a estética também. Então, esse paciente ele tem um acompanhamento completo e uma vez por semana na estética. Por quê? Porque não adianta eu indicar o nutracêutico, aplicar enzimas, fazer os fitoterápicos e largar o paciente. Tá? Ele não vai seguir. Alguns vão até seguir, tá? Mas a maioria não. Então, o que eu faço? Uma vez por semana tem que estar no consultório para quê? Para que eu possa, sempre falo isso, colocar contra a parede. Que eu peso, faço as medições, a dipometria. Tem alguma coisa que você não está fazendo certo. Exatamente. Para estar nesse resultado. Exatamente. Né? Isso aí, então, a gente tem que seguir para que esse paciente ele possa alcançar o objetivo dele. Então, esse programa ele é completo.
tá? E é um programa que nós já obtivemos bastante resultados em menos de 15 dias. Então, é muito bacana, tá? Depois, pessoal aí, gente, segue lá o Instagram, dá uma olhadinha lá também, para vocês verem o resultado das meninas, porque em menos de 15 dias teve meninas que eliminaram 4, 5 quilos. Uau! E É muita coisa, né? Isso, importante. E pessoas que eram obesas, tá? Pessoas que eram obesas e que, é claro, elas seguem uma rotina. Inclusive, nós temos um grupo no WhatsApp que é essencial. Então, o grupo é para chamar um pouquinho a atenção, jogar um pouquinho elas na parede, não come isso, não come aquilo. Quando é final de semana, ninguém bloqueia ninguém dos status, porque a gente tem que seguir, tá? Uhum. Então, é exatamente isso, Douglas. Não tem fórmula, tá? É seguir tudo isso. Não adianta tomar uma medicação e você vai emagrecer de uma vez, não. Tá? Não adianta só parar de comer açúcar, né? Exatamente. Tem outras coisas que Tem outras precisam ser coisas que você precisa... feitas, também, né? Exatamente. Porque você, às vezes, não come açúcar, mas você pega aquele pão cheio de miolo e mastiga, né? Então já tem que... Tem algumas coisas que você falou que tem nutricionista lá. Coca-Cola, exatamente. Então, Temos a inclusive, eu tô querendo trazer uma nutricionista aqui no podcast para ela falar sobre os alimentos saudáveis. Ai, maravilhoso. E alimentos que eu considero saudáveis, mas que eu como no horário errado. Exatamente. Então, eu preciso ouvir alguém falando sobre isso para trazer pra gente esse conhecimento que eu acho que é bacana pra sim, caramba. Sim. Porque quando a gente olha pra fruta, a gente fala, pô, as frutas são saudáveis. Mas eu já tem escutei açúcar. falar que tem frutas que você não deve comer em determinado horário. Então, isso é tão bom porque o conhecimento liberta, né? O conhecimento é libertador. Exatamente. Aí, eu sei que você tem você atende ali em Anchieta. Isso. Atende mais em algum lugar? Na Barra também. Na Barra da Tijuca, né? Isso. Então, aí eu pergunto pra você. Então, nós temos uma turma de mulheres que estão com a gente aqui. E não vou falar só... Você só atende mulheres? Não, homens também. Homens sim. também. Né? Crianças também. Então, imagina, algumas crianças que estão fora do peso. Sim. Homens que estão fora do peso, mulheres que estão fora do peso. E aí, sem aquela... Hoje nós estamos com uma galera aí muito, desculpa o termo, muito mimizenta, que a gente não pode falar nada, se ofende por qualquer coisinha. E aí você vê que essa turma aí não dá o terceiro passo, fica sempre do mesmo passo o tempo todo. A verdade é a seguinte, vamos ser lógicos, já tá claro que está fora do peso e esse sobrepeso está fazendo um mal terrível. Não só para a saúde, mas é uma questão social, tudo isso. Chegou à conclusão que precisa emagrecer. Precisa emagrecer. Sim. Você resolve isso? E aí entra vários fatores. Em primeiro lugar, quando o paciente chega, a primeira coisa são pedidos exames, né? Então, eu costumo dizer que sempre que está Não, mas a sua clínica resolve isso? Sim. Tem esse caminho? Sim. Ele vai ser atendido por você vai ter um profissional que vai pedir sim, exame direitinho. Exato. Não, porque eu estou querendo dizer que nós temos um acompanhamento, pessoas... a gente tem um acompanhamento completo. Então, nós temos uma equipe completa onde esse paciente ele vai ser bem recebido na triagem e ele vai ter esse pedido de exames, tudo, ele vai ter tudo ali, tá? Para que ele possa conseguir esse objetivo dele de uma forma bem mais saudável. Uhum. Tá. Então, a pessoa ela procura você, porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu quero alcançar esse resultado aí. E aí, como é que eu faço? Quem eu procuro? Então, sim, você já faz tudo isso, você tem uma equipe toda trabalhando, né? Sim, é porque, Douglas, quando a gente fala de estética, né, corporal, hoje as pessoas elas pensam muito na massagem, ela pensa muito no corpo bonito, ela pensa muito em algo que é aparelhos. Então, eu trouxe a minha clínica voltada para a saúde. Tá? Então, o que é voltada para a saúde? É ter essa equipe, essa triagem para que esse paciente ele tenha esse acompanhamento completo. Não chegar em um peso inadequado e fazer um aparelho. Tá? Antes disso, ele passa pela uma anamnese, uma entrevista, para que eu possa conhecer como é a vida desse paciente, o que ele precisa realmente. Tá? Porque, às vezes, não é um aparelho que vai resolver. Tá? Então, ele precisa de um acompanhamento, precisa de um endócrino, precisa de uma nutricionista, precisa de uma enzima emagrecedora, de um inibidor de apetite. Então, tudo isso está em pauta. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, sim, a gente resolve sim o problema, nós resolvemos sim, só que tem que passar por essa triagem completa para que você possa... não é uma coisa assim que é da noite para o dia, né? Não. Existe um processo que existe tem que ser processo. obedecido, porque estão falando de uma coisa séria e de profissionais sérios também. Sim.
E não é um mês, 2 meses, Uhum. tá? Isso é um processo, são regras, você tem que seguir aquela regra, você tem que seguir tudo certinho, tá? Isso. Doutor Djalma, olha, nós conversamos hoje aqui sobre esse tema e eu queria até fazer uma pergunta para você. Você tem quantos pacientes que chegaram nessa situação e hoje você já olha para eles e fala assim, viu como funciona? Tirando eu. Tirando você. Então, eu tenho mais ou menos uns 9 anos, né, no mercado, na estética. Uhum. Né? Primeiro, como você sabe, eu fui enfermeira e trabalhei também em outras instituições, enfim. Na minha clínica, posso dizer que eu tenho muitos pacientes. Muitos, né? Muitos pacientes. Que chegaram muito Mulheres, acima do peso exato, e hoje estão... Filé. Hoje estão vestindo 38, 36. Caramba. Exatamente. Que é o sonho, né? Exatamente. Eu tenho uma paciente que ela pesava 120 quilos, tá? Hoje ela veste 36. Então, hoje ela veste 36, é super feliz, é super de bem com a vida. Mas geralmente esse pessoal que faz o tratamento com você, ela não perde aquele sobrepeso e fica com aquela pele toda... Sim, teve pessoas que aconteceu que realmente tiveram que fazer a reparadora, tá? Nesse momento, a cirurgia sim para a reparadora, tá? Não para emagrecimento. Mas acho Foi que é no bem caso diferente, de umas 2 pessoas, acho que é bem diferente quando a pessoa faz a bariátrica, né? Sim, quando sim. A pessoa faz a bariátrica, a bariátrica, ela é... Isso é a consequência, tá? É a consequência do tratamento, da cirurgia, e que, na verdade, vai fazer uma reparadora, tá? Até porque, para fazer uma bariátrica, né, tem aquele limite, né, de peso, tudo direitinho, e vai ficar realmente essa pele, né, vai ter que fazer uma reparação. Tá? E, no meu caso, eu não precisei, graças a Deus, né? Até porque, mas é 85 quilos, 89 quilos, é pouca coisa. Não, não é pouco. Para o meu tamanho, para a minha estatura, tamanho, não. Você tem 1,53? 1,53. 1,53. E eu não precisei fazer bariátrica. Aliás, não precisei fazer reparadora, não precisei fazer absolutamente nada. É claro que eu faço meus procedimentos estéticos 1 a 2 vezes por semana, né? E eu não nego isso, tem que fazer, né? Porque 30 e pouco quilos saindo desse corpo, não tem como não ficar uma flacidez aqui, outra ali. Mas nada que não resolva. Tá? E vamos combinar uma coisa, né, João? Quando se trata de mulher, a mulher, ela, por mais que ela queira perder esse sobrepeso por causa da saúde, sim, eu acho que a questão da vaidade fala muito alto para ela, né? Fala. Você sabe que tem na Bíblia um exemplo de um homem chamado Eucana, que ele era casado com 2 mulheres. Uma mulher era Penina e a outra era Ana. Já ouviu essa história? Mais ou menos. Você vai conhecer daqui a pouco. Penina dava filhos para Eucana e Ana era estéril. Sim. Então ela falava assim, viu? Eu consegui dar tantos filhos para Eucana e você, nenhum filho nasce de você. Então ela se sentia como? Humilhada. Ela se sentia para baixo. E eu fico assim imaginando aquele cenário bíblico de Ana olhando Penina cheia de filhos e ela e Eucana brincando com as crianças e ela falando assim, poxa, eu sou menos. Porque às vezes não tem como, a gente acaba passando por isso mais cedo ou mais tarde, porque a gente sempre olha para o outro que tem aquilo que a gente gostaria de ter. Exato. Né? E aí eu penso assim, ao invés de sofrer, lute para ter aquilo que você entende que é importante ter para você. Bem, eu trouxe você aqui exatamente para trazer um pouco dessa esperança para essa turma que está aí, que está com um peso acima do normal e que está querendo fugir da cirurgia. Eu digo para você, eu entendo a situação deles, porque eu também. Eu tô com uma pedra na vesícula, foi diagnosticado, foi lá no raio-x, foi lá. É cirúrgico. Eu falei, gente, como eu queria... eu faria 100 flexões, eu ia parar de consumir açúcar se fosse o caso. Ou seja... Para não fazer a cirurgia. Mas é cirúrgico. Então eu fico imaginando, se as pessoas entendem, eu posso perder essa quantidade sem fazer a cirurgia, e hoje você trouxe a notícia. Sim, é possível. É claro. Não vai ser nada fácil, mas vai ser, é um caminho possível a ser caminhado. Sim.
É claro que é no meio, entre esse limite, né? A gente tem um limite também, né, Douglas? E a gente não pode deixar, né, de ter o olhar clínico, tá? Então, não é um olhar estético, é um olhar clínico para esse paciente, tá? Uhum. Então, o que eu estou falando aqui é que, na verdade, a gente não quer passar por cima de ninguém, enfim, mas é o meu trabalho. Então, eu trabalho para evitar que o meu paciente faça cirurgia. Lógico. Assim como eu. Eu acho que é mais saudável, eu muito acho que invasivo. é o caminho, eu acho que demora, sim. É chato ir para academia às 6 da manhã, 5 da manhã, 10 da noite, sábado, domingo, feriado. Fazer novas amizades. Sim, novas amizades. Deixar de comer um hambúrguer, depois de comer pizza, tomar um refrigerante. Isso é bom, entendeu? Hoje eu não tomo refrigerante, não como pizza, não como hambúrguer. Não é porque é minha dieta, é porque eu não gosto, eu desacostumei de comer essas coisas. Você chega no shopping e você quer uma cafeteria. Antes era o quê? A praça de alimentação. E agora eu tô querendo então eu tenho tomar paciente café, sentindo o sabor do café. Sem o açúcar. Eu acho e você vai conseguir. Eu acho tão esquisito. Gente, pra quem me conhece, favor, me olha ajuda. só, inibição de apetite pra ele, pra parar Isso. com esse açúcar. Então, Puxa, Douglas, me ajuda. vamos começar esse processo. Isso aí. Não está distante, você conseguir. Quem sabe você não consegue não fazer essa cirurgia aí dessa vesícula. Opa! Tá vendo? Ó, Isso aí. aí, já surgiu uma luz. É isso aí. Joelma, fala aí o seu Instagram, como é que as pessoas vão se comunicar com você, como é que elas te encontram? Oi, gente, meu Instagram tá lá, doutora Joelma Oliveira, tá? E o posicionamento é emagrecimento, enzimas, tudo mais. Nós temos também, eu ministro curso também, não te falei, Douglas, né? A gente tem essas palestras, eu ministro curso na área da estética avançada, né? E também nós fazemos palestras sobre emagrecimento. Gente, segue lá a Rafaela Augusto, que é a nossa nutricionista, ela é maravilhosa. E também a gente faz essas palestras para ajudar mulheres, a gente não cobra nada por isso, tá? Inclusive, eu estou inaugurando a clínica nova aqui em Anchieta, um novo espaço, um novo conceito, onde os atendimentos vão ser diferenciados com outros profissionais, médicos, enfim. E nós vamos começar novamente a fazer essas palestras para as mulheres que já estão conosco na clínica, que já fazem o programa, e para quem tiver interesse também. Porque eu acho que é importante ter o conhecimento fora da realidade da cirurgia. Tá? Então, vou passar para você tudo direitinho também, para que você possa também mandar aí para suas amigas, para todo mundo, que eu acho que isso é muito importante. Então, repete seu Instagram. É doutora Joelma Oliveira. @doutora Joelma Oliveira. Ok. Gente, nós vamos ficando por aqui. Quero te agradecer muito, Joelma, porque você trouxe informações, um conteúdo maravilhoso. E mais do que um conteúdo, você é um conteúdo trouxe, muito longo, você né? Você trouxe uma esperança, porque há muitas pessoas que estão fugindo desse momento que elas sabem que precisam encarar. E às vezes também não é fácil, é caro. E quando depende aí do SUS, aí que a coisa fica mais difícil ainda. Mas mesmo tendo essa oportunidade, ela fala, poxa, como eu queria evitar esse momento. E é possível evitar esse momento. Bem, é possível, eu quero gente. então... Oi? É possível. Bem, eu quero então agradecer você mais uma vez e deixar aqui também o nosso Instagram, Douglas Xavier Podcast. E queria que você, se você ainda não está inscrito ao nosso canal, se inscreva no nosso canal e aperta lá o sininho. Mas eu quero sempre terminar com uma reflexão bíblica que é fundamental. Lázaro estava muito doente, mas ele não estava sozinho. Ele tinha suas irmãs, Marta e Maria. E porque ele tinha irmãs, elas foram pedir socorro a quem? A Jesus. Para que Jesus chegasse e pudesse resolver aquele problema. Sabe, muitas vezes nós estamos enfrentando problemas, mas a pior coisa é você enfrentar um problema sozinho. Tem uma frase que diz que se você quiser ir rápido, você vai sozinho, mas se você quiser ir longe, você precisa ir acompanhado. E sabe, quando a gente tem pessoas perto da gente precisa de gente. Por mais chatas que elas sejam, nós precisamos de gente. Porque nós também somos chatos muitas vezes. E sabe, alguém vai precisar da gente. E porque suas irmãs tiveram a ousadia de pedir socorro, em algum momento Jesus chegou. Mesmo Lázaro já estava morto, mas Jesus realizou ali um grande milagre e Lázaro ressuscitou. Eu não sei se você tem alguma coisa que já morreu, acabou, mas quero dizer para você que ainda há esperança. Há esperança. E hoje nós chegamos aqui com uma palavra de esperança para você.
porque não há nada impossível quando Deus entra no negócio. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ficamos por aqui e até a próxima.